É isso. Agora sim, perante a toda essa polêmica, São Paulo enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol e o Gabriel Sá nos traz os detalhes do que tinha nesse documento e quais são as possíveis medidas do São Paulo. Para isso, vocês deixam um like na livezinha, tá? Que vai ajudar muito a gente. Gabi, o que tinha nesse ofício? O que o São Paulo pretende fazer? Exato, Vitor Boni. Vamos lá, então. Informação que até a Pri, né, aqui da Arquibancada Tricolor da TNT, passou na noite de ontem com exclusividade. O São Paulo mandou um ofício aí à FPF com vários pontos, né, contendo vários pontos de queixa, de, enfim, reclamações, né, perante a forma que foi conduzida a arbitragem e também a diretoria, né, do Campeonato Paulista. E, enfim, tem dois pontos que a gente tem que colocar como centrais aqui, né? O São Paulo também coloca, dentre outras coisas, o chute na bandeirinha dado pelo Veiga, né, que foi algo que a FPF falou para não bicarem a bandeirinha, porque poderia dar punição e não fizeram nada com o Veiga, tudo mais aquela coisa toda para incremento. Mas o São Paulo, nesse ofício, tem assim dois pontos centrais. Primeiro, o São Paulo pede a exclusão do quadro de árbitros da FPF do Flávio Rodrigues de Souza, né? E mais a sua equipe também, mas o Flávio é centralizado por ser o árbitro de campo também, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que esteve no VAR. Então, pedem a exclusão e eles falam nesse ofício que, já que o cara da FPF, né, o, enfim, Reinaldo Caneiro Bastos, deu essa declaração que a gente viu, e se for algo assim recorrente na competição, eles vão jogar o Paulistão da próxima temporada com o Sub-20, né? Então, ameaçaram boicote ao Campeonato Paulista da próxima temporada por entenderem que foram prejudicados esse ano. E aí, Vitor Boni, saindo do lado da informação, entrando no lado da opinião também. Ontem eu falei aqui no nosso debate em três cores, também falei via Twitter e tal, que eu achava uma passividade tremenda do São Paulo depois de um jogo como foi, da forma que foi roubado em campo, vou usar esse termo, né? Roubaram do São Paulo algo que tinha, que era o empate no momento, deram um pênalti inexistente. Eu achei muito passivo e apenas Júlio Casares e Carlos Belmonte na zona mista, com um tom cordial, com um tom de garbo e elegância. Não, porque foi uma arbitragem pequena. Acho que isso não vai resolver nada. Cara, nem fazer nota oficial, até brinquei ontem que cara, nota oficial desse certo, eu não tava aqui fazendo live, né? Então, cara, não adianta ficar fazendo nota oficial, ficar fazendo nota de repúdio que não vai ter efeito prático. Aí, eu já fui, assim, positivamente surpreendido nessa manhã, então, com essa informação da Pri, né? Que a gente apurou mais detalhes essa manhã. Porque aí sim é um ponto importante por parte do São Paulo. Aí sim você mostra mais força, entre aspas, de comprar uma briga. A gente falou ontem, né, que o Júlio às vezes tem, dá uma impressão que ele tem medo de se expor e de criar intriga com os amigos dele da FPF, da CBF e de outros clubes. Acho que ontem, aí sim, é um braço de ferro que a gente esperava ver o São Paulo assim, tomando como ação, tomando como medida. Eu acho que, de fato, ele não vai ser excluído do quadro. Eu acho muito difícil, particularmente. E acho também que na próxima temporada o São Paulo não vai jogar com o Sub-20, porque a gente sabe que é muito mais uma coisa desse momento, pega ano que vem, vira uma outra página, né? E, pô, acho que a cobrança vai ser parecida também do que foi essa temporada em fase de grupos, mas essa forma do São Paulo ir a público, ir para a guerra, entre aspas, né, com esses argumentos, aí já é algo que já me convence mais. Porque aí, Boni, entra naquilo que a gente falou, né? Quando assaltam o São Paulo, quando erram, né, várias e várias vezes contra o São Paulo, a gente tava ficando quieto. E isso é algo que você perde força de bastidor, né? Então, pô, cara, vai ter um jogo na segunda-feira, por exemplo, 7h30 da noite. A gente tem que escolher um dos quatro grandes para jogar. Quem joga? É sempre o São Paulo. Por quê? Porque colocam e ninguém fala nada. Então é fácil você ir fazendo isso de forma repetida, né? Então é sempre o São Paulo. É sempre o São Paulo prejudicado. É sempre o São Paulo que pô, não fala nada, que se omite. Então você enviar um ofício exigindo medidas e também ameaçando boicote à forma do campeonato, o São Paulo é um clube importante para o andamento do Paulistão. Aí eu já acho que é uma medida que assim, me representa enquanto torcedor também. Cara, essa medida um pouco mais enérgica. Acho que faltou uma energia do São Paulo após o jogo na cobrança. E isso veio ontem ali com esse ofício.
Não acho que vai ter mudança prática, mas é importante bater. É importante, assim, mostrar incômodo. Igual a Leila fez, né, na beira do gramado, anteontem, também com a questão ali da Comebol, né? Ela não vai filiar com o CACAF, ela não tem esse plano real, mas ela fala isso para jogar uma pressão de que, pô, já que eles não nos atendem, bora para CONCACAF todo mundo, tal. Faz uma pressão para que eles entendam que não dá para ficar mexendo naquele vespeiro, entre aspas, muito tempo, entendeu? Eles vão encher o saco, eles vão chiar, eles vão reclamar. Então tem que ser dessa forma, tem que ser sempre essa constância de cobrança, de ameaça e de reclamação pertinente, plausível e não só ir na zona mista lá com um tom cordial, falar, enfim, 12 frases prontas e achar que vai resolver alguma coisa. Eu acho que essa medida, sim, já é algo um pouco mais enérgico que a gente tanto pedia. Não é ainda o ponto que vai mudar o mundo, que vai mudar a chave do Campeonato Paulista, mas eu acho importante o São Paulo ter posicionamento quando tem esse tipo de situação, Vitor Ban. Eu vou perguntar a opinião do Kaique também, mas antes tem alguns pontos, alguns pitacos que eu quero dar sobre essa situação. Concordo com o Gabi, acho que é importante reclamar, estar sempre atento, vigilante e enchendo o saco do presidente da federação. Tem que estar sempre enchendo o saco, tem que estar sempre na orelha, falando, defendendo seus interesses. Só que tem que fazer que nem a lei, no microfone, para que todo mundo veja, para que saia um corte de vídeo, para que saia a matéria no site, não só com ofício. O ofício aí é se você esconde essa reclamação. Claro que sai a informação, o Gabriel Sá, Priscila, senhorões vão apurar, vão soltar a matéria, mas, pô, você tem que estar com a cara ali reclamando, não é pelo ofício. Outra coisa, é inacreditável ter colocado o chute na bandeirinha do Rafael Veiga nesse ofício, hein? É inacreditável. É uma coisa assim que mantém, vi muita gente falando aqui, concordo, que a postura do São Paulo, enquanto instituição, nesse pré-jogo e nesse pós-jogo, muitas vezes foi de um pré-adolescente mimado. Colocar o chute na bandeirinha só reforça essa postura de pré-adolescente. É inacreditável. Ah, mas porque falaram que não podia chutar a bandeirinha. É óbvio que falaram, gente. Mas ele chutou a própria bandeirinha. Não é... Pô, pelo amor de Deus, não tem nem o que reclamar desse tipo de situação. E segundo, para mim é isso. Eu não tenho nenhum tipo de esperança que o São Paulo vai se manter fiel a esse tipo de postura daqui a um ano. Porque vai esquecer, vai esfriar, todo mundo não vai lembrar mais do que aconteceu no Campeonato Paulista, vão pensar apenas no restante da temporada, vai começar o Paulistão, o São Paulo E vai só, jogar... Boni, até a nível de correção também desse ofício, nesse ofício eles colocaram também, além do pênalti, faltas marcadas, a postura também, o fato dele ter sido afastado pela CBF no Brasileirão. A questão da bandeirinha foi levantada pelo Reinaldo na entrevista, tá? Então, ele falou na entrevista que até vieram me falar, né, do chute na bandeirinha do Veiga, tal. Então não foi protocolado no ofício, fazer uma correção aqui da informação, mas foi passado a FPF isso, né? Então até algo que o próprio Reinaldo Carneiro Bastos falou de forma pública ontem nessa entrevista, ele afirmou que o São Paulo reclamou da voadora do Veiga na bandeirinha do Palmeiras. Tá bom, mas de qualquer jeito, isso é um tema também, de bandeirinha, do chute do Veiga, é inacreditável. Tem um monte de superchat, eu vou ler aqui depois da opinião do nosso Kaique Silva. Fala aí, Kaique. Então, com relação à bandeirinha, eu concordo com você, tá, Boni? Ainda mais porque o chute da bandeirinha do Veiga foi no próprio escudo ali do Palmeiras, foi na própria bandeira do estádio próprio do Palmeiras. Enfim, se fosse no Morumbi, aí mudava totalmente a figura dessa situação. Agora, com relação a efeitos práticos deste ofício ou medidas efetivas do São Paulo com relação ao boicote, a gente sabe que não vai acontecer, mas eu concordo que é importante o posicionamento do São Paulo. Acho, inclusive, que o São Paulo poderia ter vindo colocar público esse ofício para que o São Paulo pudesse expor ao seu torcedor as medidas práticas que foram tomadas, e que bom que jornalistas competentes puderam expor e detalhar partes desse ofício que foi enviado. Eu já elogiei aqui a cobertura do São Paulo, né? Não só a que é feita pelo AT, mas pelos profissionais, no geral, que fazem a cobertura do dia a dia de São Paulo. Acho que o torcedor do São Paulo é muito bem acolhido com relação a informações e às pessoas que cobrem o clube. Não 100%, mas uma porcentagem bem alta, e isso também faz muito parte dos profissionais que estão reunidos aqui no Arquibancada Tricolor. Modéstia à parte da nossa equipe. E
Cara, com relação ao ofício ter sido enviado e a federação acatar algum tipo de coisa, a gente sabe que também não deve acontecer. Nem por parte do São Paulo, nem por parte da federação. Agora, eu só queria entender, na verdade, a gente sabe, né? Na verdade, por quê? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, os clubes já começam o ano pressionados, mas eu queria entender por que não teve ainda um efeito prático por parte dos clubes de fazerem igual alguns clubes fazem no Carioca. E a gente sabe que lá é muito menos disputado, né? O Flamengo, se jogar o campeonato todo com o Sub-20, mesmo assim vai conseguir chegar à final, como conseguiu chegar agora contra o Fluminense, e aqui é mais complicado, né? Se jogar toda a primeira fase com o Sub-20, é capaz de nenhum dos 4 conseguirem classificar, porque é pedreira atrás de pedreira. A gente viu a dificuldade que o São Paulo teve, até com o time titular, por exemplo, contra um Velo Clube. Então imagina colocando a garotada, e aí coloca a garotada no Sub-20 e automaticamente você prejudica a Copinha, que também é uma outra competição que a federação faz pressão para cima dos clubes para que tenha força máxima, para que tenha os seus principais garotos, né, para que tenha o elenco que disputa todo o calendário ao longo da temporada do Sub-20. E tem todo um jogo político também interno nessa situação. Mas assim, por mim, o Campeonato Paulista ele prejudica tanto o calendário, ele é tão nocivo ao calendário. Por exemplo, esse ano aqui, era para que o São Paulo tivesse utilizado a garotada muito mais ao longo do Campeonato Paulista, da primeira fase. Porque esse ano aqui é um ano atípico, é um ano de Super Mundial. Só que o ano que vem o calendário vai ser replicado, porque tem Copa do Mundo. Então, eu apoiaria muito o São Paulo utilizar a categoria de base e que se tornasse uma prática dos grandes, até por efeito de calendário, e não só por represália ao que a federação fez ou deixou de fazer e a vergonha da arbitragem segunda-feira no Allianz Parque. A nível de calendário, eu acho que os clubes já poderiam fazer isso. Mas, enfim, não vai acontecer, tem uma pressão para que não aconteça. Internamente, toda a grana que envolve, toda a venda de direitos de transmissão, as emissoras vão pressionar, né? A Record vai querer que Lucas Moura, Oscar, Luciano, Caleri estejam em campo, a Cazé TV vai querer a mesma coisa, todos os streamings que compram os direitos vão querer a mesma coisa, então fica complicado. Mas seria muito bom se de fato entre aspas, boicote ao Campeonato Paulista acontecesse até a nível de calendário, não só por conta de todas essas vergonhas que a federação faz os clubes passarem ano a ano. A questão do boicote, nem usando a palavra boicote, mas tratar o Campeonato Paulista como um Campeonato Paulista deveria já ter sido um movimento de antes, né? Como você disse, especialmente nesse ano excepcional que tem o Super Mundial. Mas é isso, ninguém quer abrir mão de nada. Os clubes não querem abrir mão do dinheiro que recebem com direito de televisão, porque tem que colocar os melhores jogadores, as emissoras não querem transmitir os clubes com seus times alternativos, e a FPF não quer um torneio esvaziado também. Tem a vaga na Copa do Brasil, né? Tem a vaga na Copa do Brasil. E só um ponto a respeito disso também, Boni, né, desse uso, assim, acho que na prática é algo quase inviável, porque o São Paulo tem que pontuar no Campeonato Paulista, mas é uma escolha que poderia ter sido feita esse ano, por exemplo, de usar mais a garotada, né, pelo técnico também, então não é algo, assim, único. Eu acho que essa ameaça ela é boa no sentido de cobrança, mas não vai ter nenhum efeito prático. Só esse ponto que vocês falaram também do Campeonato Paulista, eu acho que é isso, né, o São Paulo tem que começar a ver as suas prioridades e também fazer essa cobrança, porque já que não dão lisura e credibilidade para que o São Paulo aposte todas as fichas para jogar um Paulistão, então tem que fazer essa cobrança nesse tom correto. Mas não vai mudar absolutamente nada. E, para finalizar da minha parte, quanto ao tema jogo semifinal, que ninguém aguenta mais falar também, dói quando você vai ver o lance e tudo mais, cara, eu acho que assim, o ponto mais forte desse ofício é exclusão do árbitro do quadro aí da FPF, que também não vai acontecer. Mas é muito importante porque hoje, ontem no caso, né, era o São Paulo reclamando. Há 2 anos foi o Palmeiras. Há 3 foi o Santos. Então, assim, a gente tem vários e vários casos aqui no Paulistão, no Brasileirão, de times e times que são prejudicados e ninguém quer juntar todo mundo, reunir e achar uma solução. Eles querem reclamar. Então, o senhor Abel Ferreira, que é um patético também, a entrevista dele é patética, ele vai, cara, na coletiva e fala que,
Ele fala do tempo de acréscimo, que é uma loucura também, fala do tempo de acréscimo, né, com o erro que ele teve a favor do time dele, e fala também que, tem que ver, eu quero comentar do jogo, essa questão da arbitragem, porque quando é contra o Palmeiras, ele dá soco na mesa, ele faz o show dele. Ele não fez nada aí na última segunda-feira. E o Everton também, ele é perguntado, fala, São Paulo reclama de tudo também, eu vou pra casa, eu nem vi o lance, tal, eu vou pra casa, tal, tipo assim, cara, então quando não é a seu favor, quando não é contra o seu time, você fica quieto. Quando é contrário, você vai, você chia, você fala da arbitragem, fala do sistema, você vai, coloca o dedo na cara. Isso serve pro São Paulo também, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Santos, pro Flamengo. Eles não querem achar uma solução, eles querem reclamar. Então, assim, era muito mais fácil o São Paulo tomar uma iniciativa, juntar todo mundo e falar, a gente tá pensando aqui na arbitragem e tal, a gente vai achar uma solução todo mundo junto, mas os caras não querem ouvir também. Eles querem chiar semana após semana. Então, quarta-feira é o São Paulo prejudicado. Aí na quinta-feira vai reclamar. Aí domingo é o Santos. Ele vai reclamar. Aí na outra quarta é o Palmeiras. Ele vai reclamar. Eles nunca vão ter uma união, uma junção de forças para achar uma solução. Porque não interessa a ninguém achar essa solução. Então, eu acho que esse é o ponto principal quando eu falo sobre esse boicote, quando eu falo, enfim, dessa questão da arbitragem. Não querem achar uma solução, não querem ter uma união para achar o ponto central que vai mudar as coisas para melhor, né? Então, enfim, a gente vai falar aqui hoje do São Paulo, ano que vem pode ser o São Paulo de novo, pode ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, pode ser o Flamengo, pode ser o Vasco, pode ser o Madureira, pode ser quem seja, porque nunca vai mudar, porque é uma arbitragem fraca para todo mundo. De fato, concordo com quem fala que é sempre contra o Palmeiras, tem uma recorrência e tudo mais, porque lembro do episódio de Candançã. Mas eu, particularmente, não vejo o sistema verde, como diriam lá no Sul, no sistema azul, né? Eu não vejo um sistema feito para favorecer time X. Eu vejo uma arbitragem ruim, que erra para todo mundo, e times coniventes com isso, porque ficam quietos quando não é com eles, Boni. O Gabi falou de sistema... O Gabi falou do sistema azul, vai com calma, Pedro Sperber. Mas para mim, só resumindo, para mim o que falta justamente é união para diminuir as datas desse Campeonato Paulista. E ninguém consegue se unir para absolutamente nada no futebol brasileiro. A gente já falou isso tantas vezes na programação da Arquibancada Tricolor. Fala. Até para poder fazer uma liga do futebol brasileiro, tiveram que fazer duas, cara. Como é que a gente vai esperar que exista uma união? Cara, seria tão simples. Porque você não vai ter clássico na primeira fase. Dane-se, meu irmão. Ia ser melhor para todo mundo. Ia ser melhor para todo mundo. Faz os 4 grupos, joga entre os 4 grupos, classificam 2 e vai. E o restante que aconteça lá para frente. Vai ter clássico lá para frente. Se os grandes forem competentes num tiro curto e classificarem. Pô, sem curta um monte de data aí, meu. Seria bom para todo mundo a nível de calendário, mas ninguém quer. Ninguém quer melhorar. Todo mundo só quer saber de reclamar. E quando é contra você, o Gabi foi perfeito quando ele cita na prática o que faz o Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras. Eu acho que foi o Renan que falou ontem. Eu estava acompanhando o debate em 3 cores, tá, Gabi? Que inclusive foi um excelente programa ontem. Você, o Chacon e o Renan. Acho que foi o Renan que falou assim: imagina a pressão que chega a arbitragem com tanta reclamação. E com tanto chilique que dá o Abel Ferreira, imagina como chega pressionada a arbitragem para poder apitar um jogo do Palmeiras. Se o juiz, quando pega um juiz medroso, né? Um juiz que não tem culhão, imagina como ele chega pressionado, com medo de pensar, de marcar alguma coisa contra o Palmeiras. Porque ele sabe que ele vai ouvir uma chiadeira do caramba. E provavelmente vai receber algum ofício pedindo a cabeça dele, porque aí mexeu com o todo-poderoso time da Leila Pereira e do Abel Ferreira. É complicado, cara. Esse tipo de pressão, esse tipo de bastidor que o São Paulo não tem mais. Que o Renan falou ontem, se eu não me engano, o Chacon e o Gabriel concordaram, e esse tipo de bastidor que o São Paulo não tem mais. Essa representatividade, essa força de uma reclamação, não choradeira, como eles fazem, mas uma força de pressionar também nos bastidores para poder não ser beneficiado, mas para não ser prejudicado, para não acontecer o que aconteceu segunda-feira.